Muito bem, turma. Então, vamos continuar nosso conteúdo aí de direito do trabalho. A gente está falando sobre o salário e a remuneração, né? Olha só, quando a gente fala em pagamento de salário, quanto à prestação à mão de obra, né, conforme o contrato de trabalho, nós precisamos entender a forma de cálculo, né, e pagamento desse salário. Na verdade, como eu comentava com os senhores há pouco, a forma mais difundida, a forma mais comum, né, da gente encontrar no modelo brasileiro é o pagamento por mês. Mas não necessariamente o salário tem que ser pago por mês. A nossa legislação, ela prevê unidades de referência para o pagamento, para o cálculo e pagamento do salário. Então, veja bem, pela lei, nós podemos pagar o salário por hora. Exemplo, professor. O professor ele recebe por hora aula. Se o professor dá 2 horas aulas, o salário é 1. Se ele dá 10 horas aulas, né, o salário é outro, ou seja, ele vai ser remunerado pelo número de horas que ele leciona. E cada hora tem um valor. Então, por exemplo, o professor vai receber lá, né, de exemplo aí, R$ 20 por hora aula. Então, se ele lecionar 100 horas aulas, ele vai receber 100 vezes 20. Se ele lecionar 50 horas aulas, ele vai receber 50 vezes 20, pagamento por hora, né? Outro tipo de pagamento é o pagamento por dia. Existem pessoas, por exemplo, que trabalham em turnos de 12 por 36, um modelo muito comum é o modelo de cuidador, né? Por exemplo, cuidador de idoso, cuidador de pessoa acamada e tal, e aí ela recebe por dia. Então, se ela trabalhar 12 por 36, ela vai trabalhar 15 dias no mês e vai receber um determinado valor por plantão. R$ 70 plantão, R$ 80 plantão, um exemplo, né? Então, ela vai receber aquele valor, fez o número de dia que ela trabalhou. Tem pessoas que recebem por semana, pequenas empreitadas, obras, construção civil é muito comum, né, para fazer pagamento por semana. Então, a pessoa trabalha de segunda a sexta e no final da semana ela recebe. Por quinzena, a cada 15 dias, essa é mais difícil para você achar, né? Geralmente, transporte gosta de pagar por quinzena, principalmente aquelas viagens longas, que às vezes a pessoa fica 10, 12, 14 dias viajando, né, fazendo transporte de cargas e tal. E a mais comum, como eu disse, é a mensal, né? Você pactua o salário, a remuneração, unidade de referência mensal, ou seja, você contrata a pessoa e fala, olha, aqui o salário mensal é de R$ 2.000 por mês, né? Então, a cada 30 dias, a cada período de mês trabalhado, e aí a legislação considera 30 dias o mês, né? Independente se o mês tem 31, ou se, por exemplo, fevereiro foi 28 dias, o mês trabalhado, para fins de cálculo 30 dias, terá aquele valor combinado de salário. Nesse exemplo, 2.000 a cada mês de trabalho. Tem ainda a possibilidade de pagamento por tarefa, né? Por peça. Não é muito comum, menos difundido no Brasil essa forma de pagamento, mas é possível. Por exemplo, você pega um artesão, né? Isso talvez, não sei se vocês conhecem, aquela região de Tiradentes, São del Rei, tem uma cidade lá que chama Bichinho, que lá eles remuneram por peça. O artesão lá, o pessoal faz os artesanatos e a cada peça que ele faz para a loja, ele recebe um determinado valor combinado, né? E por produção, né? A produção ela é muito assimilada à questão da comissão, ao percentual, aquilo você recebe um tanto em cima do que você produz. Então, por exemplo, existem trabalhadores que eles recebem um valor fixo, mais um valor de comissão por mês. Você vai receber um salário mínimo fixo, mais 3% do que você vender. Ou tem empresas que remuneram só por comissão. Tudo que você vender, do resultado aqui, eu vou te dar 8% do valor da venda. E aquilo é a remuneração da pessoa, que é uma remuneração por produção. Quanto mais se produz, né, é estabelecido uma alíquota, um percentual, e sobre aquela produção, quanto mais você faz, obviamente, mais você recebe, né? Seria o exemplo, por exemplo, das comissões, né? O modelo de pagamento com base em comissões. Fato é que essa questão salarial ela pode ser definida contratualmente por qualquer dessas unidades, desde que não fira, né? Desde que não infrinja nenhuma legislação. E aí a gente tem, né, algumas legislações que regulam o salário de acordo com a natureza do salário. A regra, senhores, é o seguinte,
e o modelo mais comum é a figura do salário fixo. O empregado recebe um salário fixo, que é aquele valor devido pelo empregador, pelo seu patrão, né, já definido num contrato de trabalho e que não depende de nenhuma circunstância alheia, se ele produziu mais, se ele produziu menos. A vinculação é especificamente se ele está, né, cumprindo a sua atividade, se ele está presente no trabalho, ok? E se nesse trabalho, né, nessa presença, ele está cumprindo aquilo que é objeto da sua prestação, ou seja, aquilo que está no contrato. Se o cara é vendedor, se ele está indo na loja, se ele está vendendo, se ele está atendendo clientes, se ele está cumprindo o horário dele, se ele está trabalhando sem faltar, pronto, é o suficiente para que ele receba o salário. Se ele vende muito ou se ele vende pouco, quando a remuneração é fixa, isso aí não faz diferença, ok? Esse modelo é, sem dúvida nenhuma, um modelo mais comum de remuneração adotado nos contratos de trabalho brasileiros. Existem diversas figuras, né? Divisões, modalidades de salário. Por exemplo, nós temos a figura do salário base, né? O que é o salário base? Salário base é aquele chamado salário contratual, aquele que é combinado no contrato de trabalho como valor fixo, pago diretamente pelo empregador, certo? E que vai ser a base de cálculo, daí o nome salário base, a base de cálculo para pagamento das demais parcelas devidas ao empregado. Por exemplo, se o empregado fez hora extra, né? Vou pegar o valor do salário base, vou dividir por 220, nós vamos aprender a calcular a hora extra aqui, né? Vou saber o valor da hora mensal, recebe por mês, vou ter o valor da hora. Acrescento o percentual, por exemplo, 50%, então, esse salário base é aquele utilizado para cálculo das outras parcelas. Exemplo, se eu tenho um salário, só para a gente terminar essa conta, se eu tenho um salário base de R$ 2.200, o empregado que trabalha mensal, jornada padrão, significa dizer que ele vai trabalhar 220 horas por mês, ganha 2.200. Então, o salário dele é R$10 por hora. Se ele fizer hora extra, e considerando que a hora extra é 50% de adicional, ele vai receber R$10, valor da hora, mais 50%, porque ela é extra, ela é além do horário normal de trabalho. Então, ele vai receber R$15 por aquela hora extra. Então, o salário base é esse, definido contratualmente, e que serve como fundamento, né, base de cálculo, daí o nome salário base, para as demais parcelas, perfeito? Aí tem a figura do salário mínimo, né? O que é o salário mínimo? Senhor, o salário mínimo, ele é um salário fixado por lei federal, em regra, corrigido pelo governo anualmente, tem previsão e regulação pela Constituição Federal e é considerado como aquele valor mínimo que pode ser pago, né, que pode ser recebido por um empregado que trabalhe a jornada padrão. Lembrando aos senhores que jornada padrão, quando a gente se refere à jornada padrão, a gente está falando daquela jornada de trabalho de 8 horas diárias, né, 44 horas por semana, que somam 220 horas. Nós vamos falar de jornada de trabalho posteriormente, ok? Então, vejam, senhores, que esse salário mínimo é aquele que a Constituição Federal garante no território nacional como menor remuneração possível a quem trabalha jornada padrão, 8 horas por dia, 44 horas por semana. Perfeito? Vejam, senhores, aqui, que além desse salário mínimo, que é um fixado por lei, existe a possibilidade de regulamentação de salário. Por exemplo, piso salarial ou salário normativo. Piso salarial ou salário normativo é aquele salário que é previsto, né, pela categoria a que o empregado e o empregador pertencem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, tá? É só um exemplo didático, tá bom? Exemplo, comércio. Vamos supor que o sindicato dos empregados, o sindicato dos empregadores do comércio fizeram lá a convenção coletiva, por isso ele é chamado de salário normativo, né, o piso salarial, e definiram o seguinte: para qualquer trabalhador no comércio de Belo Horizonte, o valor do salário, o piso salarial, será de R$ 1.400, por exemplo. Então, se a pessoa vai trabalhar no comércio, o empregador, né, tem que observar o piso salarial, aquele pagamento de R$ 1.400. Por quê? Porque é o salário normativo, é o salário previsto na Convenção Coletiva de Trabalho. E existem convenções coletivas de trabalho que elas definem faixa salarial. Por exemplo,
Se o empregado for atendente balconista, 1.400. Se ele for vendedor, 1.600. Se ele for gerente, 1.800. Né? Se ele for encarregado de departamento, 2.000. Então, tem convenções coletivas que fazem diferenciações. Por exemplo, se vocês pegarem a convenção coletiva de sindicato, bar, restaurante, hotel, vocês vão encontrar lá a função de atendente, de governança, de maître, de cozinheiro, de arrumadeira, né? Enfim, divide o salário ou define o salário conforme a função, a complexidade da tarefa, etc. Isso é uma coisa que é possível no direito do trabalho, porque, como a gente aprendeu aqui, existem duas categorias, uma categoria econômica e uma categoria profissional. A categoria profissional representa os empregados. A categoria econômica representa os empregadores, são os sindicatos, as federações, as confederações. E elas definem entre si regras próprias para aquela atividade. Disso surge o que a gente chama de convenção coletiva de trabalho, ou acordo coletivo de trabalho. Nós falamos disso em aula passada, né? E nesses instrumentos que regulam essas categorias, que têm representação, podem ser definidos pisos salariais. Olha, então, para quem trabalha no comércio, o menor valor de salário é R$ 1.400, certo? Então, isso é algo que o direito do trabalho regula, permite, é previsto em lei, e muito comum, né, da gente vivenciar. Então, se você tem uma convenção coletiva, se você tem um dissídio coletivo, se você tem um acordo coletivo que foi firmado com a sua empresa ou em âmbito dos sindicatos, você, quando vai remunerar o seu empregado, você tem que observar esses valores. E se você não pagar esses valores, né, desde que você não pague abaixo, se pagar acima, tudo bem. O piso é 1.400, mas aqui eu quero pagar 2.000. Ótimo. O que você não pode pagar é abaixo. Porque se você não respeitar esses valores, você vai criar um passivo trabalhista. Perfeito? Até aqui, senhores, está tranquilo? Está tendo entendimento? Alguém quer ter alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário? Tranquilos? Faz um joinha assim para mim, que fica mais rápido. Beleza? Tá bom. Então, vamos lá. Outro tipo de, né, classificação de salário, o chamado salário profissional. O que é salário profissional, senhores? Existem categorias, né, de profissional liberal, por exemplo, engenheiro, médico, advogado, dentista, que existem regras específicas. Por exemplo, químicos, né? O químico, ele tem uma legislação própria que regulamenta a profissão. O engenheiro, ele tem uma regulação, uma lei federal específica que regulamenta a profissão. E essas leis, algumas delas, nem todas, mas algumas delas, podem definir o que a gente chama de salário profissional, salário definido por lei. Por exemplo, o químico, ele tem uma remuneração que vai de 4 a 8 salários mínimos, conforme o tempo de trabalho, 4 horas, 6 horas, 8 horas, né? A jornada que ele tem que cumprir. Mesma coisa o engenheiro. Então, quando eu tenho uma legislação que regula determinada profissão e que, nessa legislação, há previsão do que a gente chama de salário profissional, salário para aquele profissional, salário para aquela profissão, eu tenho que cumprir essa remuneração tal como está na lei. Se eu não o fizer, corro o risco de criar um passivo trabalhista, né? Então, o salário profissional nada mais é que aquele definido, instituído por uma legislação que regulamenta aquela profissão. Por isso o nome salário profissional. Existe uma legislação que regula a profissão e essa legislação determina o valor do salário. Tem que ser observado. Se não for observado, você vai novamente incorrer naquela hipótese que a gente tem falado de criar um passivo trabalhista. Depois o empregado vai na justiça e cobra essas diferenças salariais, né? E aí vem com reflexo, né? Terceiro, férias, garantia e tudo mais. Então, realmente, é algo que tem que ser observado, tá certo? Outra classificação do salário é o salário líquido, né? Essa expressão também é muito comum. O que é salário líquido? Senhores, quando a gente pega um contra-cheque, não sei se vocês já observaram, você vê lá o salário base, né? O salário contratual, o salário fixo, conforme for o ajuste, hora extra, hora extra, adicional, salubridade, por exemplo, aí vem desconto de INSS, vale transporte, imposto de renda, vem aquilo que a pessoa recebe, qual a parcela, qual o valor da parcela, referência de base de cálculo, apuração daquela parcela, depois vem os descontos que ele teve no mês, o que foi descontado, quanto foi descontado, qual a referência desse desconto, né? Vale transporte, 6%, né? INSS, sei lá, 9%, tal. E aí vem lá embaixo o valor bruto, né, do saldo de tudo que ele ganhou,
o total dos descontos, a soma dos descontos, e vem embaixo assim, ó, né, no contra-cheque, o valor líquido, tá certo? Vocês já viram aqui, todo mundo já viu um contra-cheque, né? Todo mundo está sabendo do que eu estou falando, né? Sim, né? Beleza? Muito bem. Então, vem o valor líquido. O que é o valor líquido? O valor líquido é aquele que efetivamente vai ser recebido pelo empregado. Ou seja, após os cálculos legais do que ele tem para receber, as verbas que lhe são devidas, após a apuração dos descontos também legais, que deles serão deduzidos, qual é o valor, o resultado que se obtém daquele cálculo? Tudo que ele recebe, diminuído de tudo que ele tem de desconto, o resultado é o salário líquido, é aquele valor que, de fato, a ele será remunerado, né? E aí, se eu tenho um salário líquido, eu tenho que ter um salário bruto. E o salário bruto é justamente isso, é a soma desses valores que ele vai receber sem dedução do desconto. Quando eu pego o valor a receber sem deduzir desconto, eu tenho salário bruto. Quando eu pego o valor a receber deduzidos os descontos, eu tenho a figura do salário líquido, ok? Vamos lá. Salário variável. Esse também é um salário que a gente encontra com alguma frequência, principalmente em algumas atividades, né? Comércio, venda de produtos, etc. Salário variável é aquele valor que o empregado recebe conforme o seu desempenho. Veja bem, se eu tenho um desempenho profissional que eu vendo mais, né? Naquele período de tempo lá, mensal, regra geral, né? Salário mensal, não pode ser superior ao mês, tá? A apuração do salário variável tem que ser limitada a 30 dias. Então, eu tenho um vendedor lá na minha loja, e lá na minha loja funciona assim, ó, né? Vamos supor que a Thaís hoje nem fez papo comigo, né, Thaís? Ó, vamos supor que a Thaís trabalha lá na minha loja, é vendedora lá na minha loja. Eu falo, Thaís, é o seguinte, eu vou te dar um salário fixo aqui de R$ 1.500, mas sobre o que você vender, você vai ter comissão de 1%. A Thaís, vendo a oportunidade de faturar, vai lá e vem 300 mil no mês. Então, ela vai receber o salário dela, R$ 1.500, é nosso combinado, no contrato, salário fixo. Mas ela vai receber 1% de comissão sobre as vendas. Esse 1% ele é variável. Por quê? Porque ela não recebe 3 mil, ela recebe 1% sobre as vendas. Se ela vender 300 mil, ela vai receber 3 mil, 1.500 mais 3 mil. Mas se no mês seguinte ela vender, por exemplo, 100 mil, ela vai receber 1%, ou seja, ela vai receber 1.000. Observem, os senhores, que você estabelece uma base, estabelece meta, né? Algum indicador ou alguns elementos que apuram a performance do empregado, que pode ser performance individual ou performance coletiva, né? Da equipe. Por exemplo, tem empresa que chama a equipe e fala, o pessoal da venda, esse mês, né, eu quero bater a meta de R$500 mil. Lembrando o seguinte, nós vamos pagar 1% de comissão sobre as vendas dividido para a equipe. Então, tem lá 4 pessoas na equipe. Aí eles vão lá e vendem R$1 milhão, né? Vou pegar 1% de 1 milhão, R$10 mil, vou dividir 2.500 para cada um, por exemplo, né? Então, você pode estabelecer a meta pela equipe ou estabelecer a meta de forma individual. O fato é que, quando eu digo salário variável, eu tenho que ter uma forma clara de apurar esse salário variável. Ah, é comissão, é 1% de resultado, é 1% sobre a venda. Na hora de estabelecer a forma de cálculo, tem que ser claro. Mas vejam, os senhores, que mensalmente esse valor vai variar. No mês que vender mais, obviamente, recebe mais. No mês que vender menos, obviamente, recebe menos. No mês que não vender nada, do variável não virá nada, né? Então, por isso que a gente fala que o salário é variável. Ele vai variar conforme o desempenho profissional individual ou da equipe, de acordo com a forma que ele for pactuado. Na grande maioria das vezes, esse salário variável ele é estipulado em percentual, né? Em percentagem, comissão. Mas ele também pode ser por meta, pode ser por prêmios, né? Ah, a cada 10 mil vendidos, R$100. Ah, a cada bateu a meta, R$2 mil para cada um. Então, a empresa pode criar essas regras, desde que a regra seja clara, né? Bem clara e comum a todo mundo, tá certo? Que esteja na mesma condição. Perfeito? Até aqui tranquilo, senhores? Entenderam direitinho? Muito bem. Os senhores têm alguma dúvida quanto a esses pontos aqui? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém quer esclarecer alguma coisa? Não? Tranquilos? Tranquilo. Muito bem. Gabriel, Eduardo, Alan, tranquilos?
Muito bem, senhores. Então, é o seguinte, na nossa próxima aula, nós vamos falar sobre o contrato de trabalho, né? Sobre a formalização do contrato de trabalho, ok? Então, nós vamos também aproveitar aqui esse restinho de tempo que a gente tem aqui ainda e vamos falar sobre a questão da nossa VA, né? Eu falava no início da aula, mas acho que não estava todo mundo. Nós vamos colocar a VA lá, ela vai ser postada amanhã, durante o dia, no dia 18, tá bom? E para que ninguém fique com acúmulo de atividade, né? E o tempo não fique ruim para os senhores em termos de tempo para fazer, como era para ter sido semana passada e não foi, em razão do quadro de Covid que me acometeu, nós vamos combinar o seguinte, nós vamos colocar a VA amanhã no sistema de 18, tá certo? E os senhores terão até o domingo à noite, até o dia 28, para que os senhores façam e postem lá no sistema a VA, tá bom? Aí eu queria conversar com os senhores sobre a VA. Olha só, a VA, como a gente já combinou aqui, ela é uma atividade de caráter prático, né, de aplicação desse conteúdo que os senhores viram aqui, que a gente está tratando aqui, pode ser feita em grupo, né? Não precisa que cada aluno poste uma VA com todo o grupo, basta um aluno do grupo postar a VA, tudo bem. Agora, uma coisa importante, tá, pessoal? Eu preciso que na resposta da VA, quando os senhores postarem a resposta da VA lá no sistema faculdade, né, no SF Web, que os senhores identifiquem para mim com o nome completo os alunos integrantes do grupo. Então, por exemplo, olha, o grupo é a Thaís Oliveira, Renata Souza, Geso Gomes, ok? Coloquem, não deixem de colocar o nome dos integrantes, porque senão os senhores não terão a nota, tá? Para a gente evitar confusão, até de ter mais de um aluno, né? Um aluno em mais de um grupo. Ah, professor, eu fiz com a Renata, com a Thaís, com a Renata, lá e com o Geso, mas esqueceram de pôr meu nome. Vai ficar sem nota, beleza? Então, coloca o nome de todo mundo, faz a postagem da resposta, coloca o nome de todo mundo, todos os integrantes do grupo, nome completo, tá? Pelo menos 2 nomes para a gente poder diferenciar, porque tem aluno com nome igual. Perfeito? Tranquilos? Alguma dúvida, senhores, em relação a isso? Não. Então... Vai ser sobre tudo que a gente falou até agora? Oi? Vai ser sobre tudo que a gente falou agora? Na Até verdade, agora? ela não vai entrar essa parte de salário e remuneração, não. Nós vamos pegar aquela parte mais de evolução do direito do trabalho, princípios, né? Empregado e empregador, tá? Basicamente é isso. Tá bom? Beleza. Combinados? Mas está bem tranquilo, tá? Ela, assim, tá até boa de fazer. Vocês vão gostar, eu acho, né? Vamos ver. Eu sempre gosto, né? Mas, enfim. Mas ela tá fácil, sim, sabe por quê? Falar, viu, Eu tenho um professor? sobrinho, Breno. Hã? Não é que é, Renato? Você é suspeito para falar. Não, mas eu sei que ela tá boa de fazer, que ela tá simples, porque eu deixei ela lá na casa da minha mãe esses dias, e meu sobrinho de 4 anos pegou e fez, aí eu fui corrigir né? Então, eu estou vendo que está bem tranquilo. Ah, a responsabilidade suas aí, viu, gente? Suspeito? Estou falando que é suspeito. Olha só, deixa eu ver aqui, tinha uma mensagem aqui no chat, mas ela sumiu. E outra coisa, seu sobrinho de 4 anos tem 2 advogados como pai e mãe. Nada, vem dar desculpa não, tá? Você pode tirar mais de 9, viu? Eduardo, você mandou aqui no chat, aqui, professor, vamos falar sobre estágio, vínculo de emprego. Na verdade, o contrato de trabalho, a gente já falou na aula passada, a gente falou exatamente sobre o empregado e empregador, falando sobre a questão do estagiário. A gente vai falar um pouquinho sobre o estagiário quando a gente falar de formas de prestação de serviço, mas o estagiário, infelizmente, ele não tem direito trabalhista. Tudo isso que a gente estuda aqui no direito de trabalho, isso não se aplica ao estagiário, porque o estágio ele é um contrato não vinculado ao contrato de trabalho, ou seja, não tem relação de emprego, ok? Mas o vínculo empregatício, dá uma olhadinha na matéria da aula passada, que você vai ver lá que a gente falou do empregado e do empregador, né, e da contratação mediante vínculo empregatício, carteira assinada, que é a figura do contrato firmado entre o empregado e o empregador. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar lá, que a gente esclarece, beleza? Eu tenho umas dúvidas, depois eu vou te perguntar, então, professor. Combinado lá, pode mandar, tá bom? Senhores, só isso? Mais alguma coisa? Alguém mais quer falar alguma coisa? Gabriel, Alain, Vinícius. Vinícius também hoje não deu ideia, não, né, Vinícius? Beleza? Thaís, Brenda, Jason.
Elas também hoje não quis papo. Né? Fabienne, Sem dúvidas. Ana Carolina. Tem dúvida, Breno? Sem dúvidas. Ah, sem dúvidas. Ah, beleza. Muito bem. Estamos com visita aí. Né? Renata? Vitória? Tranquilo? Senhores, então, obrigado e até semana que vem, se Deus quiser. Amanhã vocês olhem a VA lá. Qualquer dúvida que tiver, pode mandar lá no grupo que a gente responde, tá bom? Combinados? Beleza, professor. E até, se Deus quiser. Tchau, boa noite. Bom Boa Até a noite. próxima. Com Deus.